Começar contigo, Musa, e te ouvindo sobre essa declaração que a Tawane destacou, que está em destaque aí da nossa tela, inclusive, que foi o agradecimento do Ricardo Nunes ao governador Tarcísio de Freitas. Até no nosso chat o pessoal estava lembrando ali que o Nunes citou o Bolsonaro, sim, citou lateralmente quando ele falava sobre o vice da chapa, que é o coronel Ricardo Mello Araújo, mas no momento desse agradecimento, ele citou o governador Tarcísio como líder maior. E aí todo mundo imaginava que o líder maior que ele fosse citar fosse Jair Bolsonaro, mas não, como anticlímax ele citou o governador Tarcísio, deixou o Bolsonaro de fora desse agradecimento maior, só fez uma menção lateral no pé do discurso. Imagino que isso tem um significado, né, Musa? É um discurso que deve ter sido preparado, a vitória do Nunes já eram favas contadas, desde que ele foi para o segundo turno praticamente já se sabia que ele ia ganhar, não foi um deslize, um esquecimento. Imagino que teve método essa não menção a Bolsonaro, né? O que é que isso sinaliza? Qual o recado aí, Musa? Boa tarde. Boa tarde, Brau, boa tarde, Josi, a todo mundo. Uma boa semana para todos. Bom, ontem foi engraçado nesse ponto, porque eu estava voltando no carro e eu estava com a minha mulher e meus filhos atrás e criou-se um suspense ali, né? Ele foi falando, parava, falava de novo, parava e a gente começou a brincar de adivinhar quem seria, né? Minha mulher falando que seria o Bolsonaro, eu falando que seria o Tarcísio. Realmente criou-se suspense ali. Na minha cabeça era o Tarcísio mesmo, porque de fato, na minha opinião, quem arregaçou as mangas no dia a dia para estar ao lado do Ricardo Nunes foi o governador Tarcísio. Deu para ver essa junção entre os dois muito maior do que com o Bolsonaro. Claro que, na minha opinião, o Bolsonaro tem uma importância tremenda, não apenas nisso, mas também em quem o Tarcísio se tornou. Muita gente veio crescendo ao longo da direita, com a presença do Bolsonaro, com o crescimento do Bolsonaro nos últimos anos, mas de fato quem esteve no dia a dia ali na campanha foi o Tarcísio. Deu até para ver claramente aquele momento em que o Bolsonaro ele apoiou o Nunes, mas ao longo do tempo ele também falou que não era o candidato dos sonhos dele. Então deu para ver que estavam juntos, mas havia determinada racha ou discrepâncias, ou um não queria vestir a camisa do outro com medo de repente afugentar um dos lados. Enfim, por essa tal briga do centro, que eu, para falar a verdade, acho isso muito maléfico e um tanto quanto doentio para o médio e para o longo prazo do Brasil. Afinal de contas, a gente vê que eu acabei de receber uma imagem interessante, que era um balão assim escrito Liberdade e Paz, no horizonte, o Brasil caminhando para isso e o PSD nos abraçando por trás, a gente não conseguindo sair do lugar. Então, a gente continua vivendo naquela eterna sensação de que o centro é o que salva, a polarização entre os extremos, enfim, sem analisar profundamente o que é um extremo, o que é realmente a direita. Eu estava conversando hoje, até por rede social ali, e batendo um papo nisso. A direita é a grande vencedora. O que é a direita? A grande mídia coloca o PSDB como direita. Então, será que realmente ela é uma direita? Ou a direita cresceu nessa magnitude? Sem dúvida nenhuma, eu vejo uma tremenda importância, sim, na mudança psicológica e da mentalidade de pelo menos uma parte da população. O Brasil está rejeitando mais a esquerda radical ali, né? E está rejeitando o PT. O PT, que agora está com 200 e poucas prefeituras na cidade, se comparado em 2012, ele vem secando de tamanho. E o PSOL, que é a ala ainda mais extremamente radical ainda, sendo realmente banido. Isso é um momento importante na minha análise do Brasil. Mas, de novo, a gente tem que ir com cautela, passo a passo, estamos avançando, mas não nos deixemos enganar. Tem muita gente que se transveste de direita, mas no fundo não é.